Salve, meus amigos amantes do vinho! Vamos fazer mais uma degustação por aqui. E o vinho de hoje, qual vai ser? Clarendelle, o vinho do Oscar do ano passado, aliás, desse ano, 2025. Vamos falar para vocês o que é este conceito de vinho de negócio através deste vinho aqui. Vamos ver o que ele pode mostrar aqui pra gente junto no canal. Bora degustar mais um vinho por aqui? Vamos nessa! Muito bem, Clarendelle, um vinho de negócio, mas não é de qualquer negócio, é do negócio que é ligado a duas das propriedades mais míticas aqui de Bordeaux. A mesma família que é proprietária do Château Haut-Brion e do Château La Mission Haut-Brion. Se você não sabe que vinhos são esses, considero dar uma olhada aí nos preços que eles são vendidos no Brasil, na França e no mundo inteiro. Bem caro, tá? Bom, ele foi servido realmente no Oscar desse ano, ganhou um pouco aí de reputação por causa disso, mas é um vinho de negócio. Eu já teve até algumas discussões, mas pessoas aí que me questionaram aqui sobre alguns vinhos e tal que vendem no Brasil, e eu disse que às vezes as pessoas talvez até um pouco mal interpretam algumas coisas que eu falo. Aqui em Bordeaux a gente tem muita casa de negociantes, sempre foi assim. Bordeaux, inclusive, é uma das regiões aí mais vendidas no mundo inteiro, porque tem muita gente vendendo vinho aqui. Diferente do vinho de produtor ou do vinho de chateau, que o cara tem lá a propriedade dele, ele cuida das uvas dele, e ele vai lá e vinifica e faz tudo e faz o vinho dele, por exemplo, Château Haut-Brion, você tem negociantes que vão lá nessas mesmas propriedades, compram uvas ou vinho vinificado já dessas propriedades que eles decidiram não usar nos vinhos deles, mas não necessariamente isso não seja qualitativo, ele só não foi considerado o melhor suco para ser usado nos vinhos que eles fazem. E eles vendem então esse vinho aí como, a gente fala aqui na França em vrac, em quilo, a gente poderia dizer assim, só que é tonel. E aí esse cara vai pegar um pouco então de Merlot daqui, um pouco de Merlot de lá, um pouco de Cabernet de outro lugar aqui de Bordeaux, tudo de Bordeaux, tá? E vai criar lá a sua própria estrutura de vinificação, ou pelo menos a sua estrutura de, não exatamente para vinificar, mas para fazer o blend, ele vai misturar isso e ele vai fazer um vinho segundo aquilo que ele acha interessante. Vai usar mais Cabernet ou mais Merlot, corrige um pouco ali, corrige assim, corrige assado. E ele vai criar uma marca na qual ele vai estampar lá no rótulo Clarendelle, por exemplo. E ele vai vender em diversos mercados. Pode ser na França, pode ser fora, pode ser, enfim. Ou ele pode identificar, o gosto, vamos lá, do brasileiro é mais o estilo do Malbec argentino, que é mais frutado, que é mais extração, enfim. Então vou tentar fazer um vinho que tenha essas características para que eu consiga vender no mercado brasileiro, por exemplo. Não tem nada de errado nisso, eu só estou explicando como é que isso funciona. Obviamente vocês podem imaginar que no Brasil, ou mesmo nesses mercados mais emergentes, aí você pode entrar México, Índia, China, enfim, série de outros mercados, até mesmo Estados Unidos, tá? Esse tipo de vinho é o que acaba sendo mais vendido. Então você tem realmente um acesso, por exemplo, a muitas vezes Bordeaux de negócio, que geralmente também eles vão ser mais baratos do que os vinhos direto de produtor chateau. Eu bebo pouco esse tipo de vinho porque eu tenho muita opção aqui. Então, em algum momento, eu vou dizer, bom, eu posso comprar um vinho desse para beber? Posso, inclusive até tenho alguns desses vinhos aqui. Dadas as opções que eu tenho, na minha filosofia, eu prefiro comprar um vinho direto de produtor e não um vinho de negócio. Mas com isso eu não estou criticando. Inclusive, tem uma entrevista minha aqui no canal que eu acho super interessante. Pouca gente viu, porque, não sei, tá em francês, enfim, porque as pessoas também não se dão conta disso. Mas onde eu fui visitar o Museu do Negócio do Vinho, o Museu do Negócio do Vinho de Bordeaux, que é super interessante, e o dono do museu é um negociante em vinhos, onde ele explica por que esse processo todo existe, esse sistema funcionou, como que Bordeaux se organizou com isso, por que os chateaus dependem do negócio, né? Por que existem esse tipo de vinho de negócio. Então ele até explica essas coisas, claro que na visão dele, vai ter gente que vai concordar, vai discordar. Eu apenas quis realmente mostrar que esse mercado existe, que esse mercado é importante também para a economia aqui de Bordeaux. E o Clarendelle, ele acabou ficando aí um pouco famoso, justamente, obviamente, porque ele foi servido lá no Oscar. E por quê? Que, querendo ou não, é realmente produzido pela mesma equipe de enólogos destes dois grandes chateaus. O nome é Clarendelle porque ele faz uma clara menção a Clarence Dillon, que era o proprietário dos chateaus. Aliás, a família é a mesma proprietária ainda hoje, desde 1935.
seu nome era Clarence Dillon, para ser mais correto, porque ele era de origem americana. Mas com isso, o que eu fiz aqui? Esse é um vinho que é vendido no Brasil, custa aí R$300, pelo que eu vi no site da World Wine. Ele tem uma classificação assim de um vinho de negócio mais premium. E tanto é que tem aqui, né, escrito aqui, ó, inspiré par notre héritage, inspirado por nossa herança. O que é verdade. Ele é um Bordeaux e, inclusive, ele vai ter, sim, algumas das uvas da propriedade do Haut-Brion e do La Mission Haut-Brion, que eventualmente foram descartadas, não foram consideradas boas o suficiente, e elas vão entrar aqui. Por que ele é um Bordeaux? Porque não tem quantidade para você fazer com bastante vinho com essas uvas desclassificadas. Então eles vão comprar de vários outros lugares e eles vão criar esse vinho, que é o Clarendelle. Vamos degustar então, para ver tudo isso, o que isso quer dizer, enfim, para ver se esse negócio de vinho de negócio é bom? Simbora! Rapaz, que cápsula difícil de tirar. Foi complexo aqui, ela é super grudada. Vamos abrir ele. Muito bem. Vou deixar aqui, né? Vamos deixar aqui, porque assim vocês podem ficar vendo. Então vamos lá. 2018. Então já espero um pouquinho de evolução. Afinal de contas, já estamos falando de... Como sou ruim de matemática. 7 anos. Blend bem majoritário de Merlot, tá? Aqui tá, inclusive diz. Merlot 83%, Cabernet Sauvignon 13%, Cabernet Franc 4%. Então espero um vinho bem frutado, bem realmente naquele blend de Bordeaux. Não é o segundo vinho nem do Haut-Brion, nem do La Mission, é o Clarendelle, mas eu acho que vai ser um pouco nesse estilo. Se eu não me engano, é porque eu tentei procurar a ficha técnica dele. Tem uma ficha técnica que eu praticamente não gosto, porque ela diz pouca coisa. Ela é mais preocupada com a questão negócio mesmo, daí fala sobre a cor brilhante, de um nariz intenso e tal. Pouca explicação técnica, é mais assim, os taninos são finos, elegantes e tal. Tá, tudo bem, ok, vamos ver, né, vamos ver. Ele fala muito pouca coisa aqui. Eu sei que uma parte pode, inclusive, passar, pelo menos assim, a parte que é desclassificada dos Chateaux do Haut-Brion e La Mission Haut-Brion, ela passa por barrica, pouco tempo, mas passa. E as outras uvas, os outros vinhos, eu acredito que não. Então não espero realmente nada assim muito de notas amadeiradas, etc. Aqui diz que ele é produzido realmente pensando numa guarda aí de até 10 anos. Então digamos que esse 2018 deve estar já bem amadurecido. Pela cor dele, deixa eu mostrar aqui para vocês. Já viu uma evolução, mas ele ainda tem bastante reflexo roxo, tá? É uma cor bonita. Vamos ver no nariz. Cassis de morango. Mas é um nariz bem discreto, tá? Vamos aerar um pouco aqui para ver se ele se espreme um pouco mais. Tá ajudando muito. Tô com dificuldade, tá? Pra sentir assim realmente os aromas. Ele tá um pouquinho fechado. Tímido, bem tímido. Eu sinto aqui realmente um pouquinho de cassis, um pouquinho de groselha, mas é bem pouco. Vamos ver na boca o que ele vai representar de diferente. Como é que eu vou dizer isso, cara? Bom, vou dizer da maneira mais sincera que eu posso dizer. Eu não gostei do vinho. Ele não é ruim, tá? Mas assim, pouco aromático, pouca coisa pra sentir na boca. Flat, assim, um vinho meio boring. Sabe qual é a minha decepção? Ele se posiciona como um vinho de negócio mais premium, mas eu não acho que ele é muito diferente de um vinho de negócio que você pagaria 3 euros no supermercado. Lembrando que 3 euros eu gastei 5 vezes mais. Eu vou tentar de novo aqui, até provar pra ver o que é. Bom, eu acho que vem um amargor no final que eu não gosto. Assim, um tanino que seca bastante a boca, ou seja, não tá muito bem conectado. Cara, pra finalizar, boring. É isso. Acho que o tanino tá muito seco, tá desconectado. Não está com defeito. Não é este o problema dele. Eu quero repetir mais uma vez aqui. Não é porque ele é um vinho de negócio que ele não possa ser bom. Eu já tomei vinhos de negócio bons. Um pouco da decepção que eu tô sentindo, porque eu acho que eu esperava mais, e principalmente porque ele se posiciona como um vinho de negócio mais premium. E aí fica, né, com você, querendo ou não, obviamente, quando a gente fala desse vinho no Brasil, e mesmo aqui na França, tá? Que, de novo, não paguei barato. A gente tá falando de um vinho que se posiciona como um vinho que tem a herança do Haut-Brion e do La Mission Haut-Brion. E acreditem em mim, esse vinho não tem nada a ver com o Haut-Brion e La Mission Haut-Brion. São ambos dos vinhos mais incríveis que eu já bebi daqui de Bordeaux, só para deixar bem
claro. Muito bem, então com isso eu termino mais esse tasting aqui. Eu espero que você tenha gostado. É assim, né? Infelizmente, tem dia que a gente gosta, tem dia que não gosta. Estamos aqui para isso. A gente tá degustando vinho, isso acontece. E se gostaram, por favor, deixa o seu like, não te custa nada. E se inscreve no canal, manda esse vídeo para mais gente, para que o canal continue crescendo. E para que eu continue fazendo esse trabalho aqui para vocês, beleza? Tudo isso que eu acabei de te pedir não te custa nada. Até o próximo Degustando 1 e... Santé!